Bem-vindos de volta ao canal do Traders Club. Meu nome é Felipe Pontes e hoje nós vamos falar sobre long and short. Então segura aí após a vinheta. Luiz, obrigado aí pela presença. Valeu, que agradeço. Hoje não foi um dia fácil para a bolsa, né? Porra, pra ninguém. Então, assim, você já foi o primeiro vídeo do TC Gestor aqui, então já é um cara da casa. Mas algumas pessoas ainda não te conhecem, então se apresenta aí para quem não te conhece, fala da tua formação, experiência até chegar no Versa. Legal. Eu sou Luiz Alves, gestor lá dos fundos da Versa, né? De formação acadêmica, eu sou engenheiro com mestrado em economia pela Fundação Getúlio Vargas e trabalhei minha vida inteira nesse mercado em asset mesmo. Então eu comecei lá no Rio, numa asset antiga chamada Fidúcia, de lá fui para Itaú Asset, onde passei a maior parte da minha carreira, e saí da Itaú Asset para fazer o Fundo Versa numa outra casa e depois na Versa Gestora de Recursos. Hoje em dia, lá na Versa, a gente tem 4 estratégias, sendo que são 4 fundos e 3 estratégias, porque 2 fundos são espelhos, só que com metade da volatilidade do outro. A primeira estratégia mais simples é o long only, que é o nosso Versa Charger. É um long only sem derivativo, sem short, sem nenhuma gracinha, um long only puritano. A segunda estratégia é um long bias, e aí a gente tem os 2 fundos que são o Versa e o FIT. No caso, o coração é um long short direcional, acho que por isso que a gente vai conversar de long short. A especialidade. A especialidade é o maior risco desse fundo, está ali na carteira de valor relativo. O Versa, que é o mais alavancado, tem uma carteira que chega a mais de 3 vezes o patrimônio long short, enquanto que o FIT é metade disso. E por último, a gente tem uma estratégia que é um multimercado com vol mais baixa, com volatilidade mais baixa, que é o Versa Tracker, que ele tem um long short pequeno também, equivalente a 10% do Versa, além de fazer alocação em pré, câmbio, algumas outras coisas, que dá aí um ar um pouco diferente para o fundo. Falando sobre essa questão de volatilidade, você tem um canal do YouTube, é o maior youtuber financeiro do Brasil. O maior ainda não, mas o melhor, assim. Eu acompanho o canal desde o começo, eu gosto muito do canal, é bem legal. Deve dar um trabalhão. Eu tenho um canal do YouTube que eu não coloco mais vídeos, mas eu nunca editava, eu fazia ao vivo e gravava e dava trabalho para fazer do jeito que vocês fazem, deve dar um trabalhão. E aí, um dos vídeos que eu achei mais legal foi o de volatilidade ser ou não ser risco, né? Vocês falaram sobre isso, foi bem didático, explicou bem. Dá um overview geral sobre esse vídeo, aí, só pra gente introduzir aqui ao tema. Legal. Eu acho que tem muita gente que acha que volatilidade por si só é risco. Volatilidade é uma medida de risco, né? Uma medida de oscilação de preços, na verdade. E aí, o que eu tentei dizer no vídeo, a mensagem que eu tentei passar no vídeo, é que, na verdade, o risco é o risco de uma tese de investimento estar errada. E aí é óbvio que a volatilidade vai te causar perda, porque essa tese de investimento vai estar errada e o papel vai cair, o que vai implicar numa volatilidade mais alta, você vai acabar tendo uma perda financeira. Por outro lado, se a estratégia, se o investment case está bem encaminhado, você tem confiança naqueles fundamentos, ou, por exemplo, uma empresa muito barata, que não está apresentando queda de lucratividade, queda de receita, nada disso, por mais que o papel chacoalhe, aquilo ali é só volatilidade, não é necessariamente um risco ao seu investimento. Às vezes é uma oportunidade de investimento. Às vezes a ação cai do nada, sem acontecer nada com ela especificamente, com o negócio da empresa, mas a ação cai, então você vai lá e compra. Perfeito. Eu acho que volatilidade é mais risco para a pessoa que não está com a volatilidade adequada a ela. O que eu quero dizer é que quando você não tem estômago para aguentar um nível de vol muito alta, quando você tem um drawdown, uma perda forte, você acaba panicando e zerando aquele investimento. Sim. Então a volatilidade é como se fosse ali um calibrador ali, uma medida de quanto que você está chacoalhando e você tem que usar isso para saber, para adequar o seu nível de risco, né? O nível que você aguenta. Olhando para os fundos da Versa, o que tem mais volatilidade é o Versa, né? É o Versa Long Bias, E o que tem menos volatilidade é o Tracker, o multimercado. Que ele segue um índice específico ou vocês não têm essa... Não, então, o Versa, na verdade, ele é um fundo, a gente chama até de Versa muito louco, porque ele... É o fundo mais louco do mercado. Ele não tem uma gestão de volatilidade, ele tem uma gestão
de posição, de tamanho, de carteira, e aí a volatilidade é um subproduto disso. Então a volatilidade do fundo oscila, às vezes está 30, às vezes vai 50, às vezes volta. E aí a nossa defesa do fundo é a formatação dele, no qual a gente faz operações de opções, mas sem perda limitada, a gente tem limitação de tamanho, a gente não pode se alavancar a termo. São várias regrinhas que fazem com que, ok, eu vou aumentar o nível de risco desse fundo, de volatilidade dele. Por outro lado, eu vou cortar as caudas largas para evitar aí uma perda muito dramática de uma vez só. Por outro lado, o tracker é um fundo no qual a gente se preocupa com a volatilidade. Ele está calibrado para ter uma volatilidade ali entre 8% a 10%. Então esse é um fundo que, se o mercado começa a ficar muito agitado, a gente diminui as posições dele para poder controlar o risco dele. Vocês controlam a volatilidade só pelo tamanho da posição ou usam outros instrumentos para controlar nesse caso? A gente controla pelo tamanho da posição e, eventualmente, a gente faz um hedge, uma proteção, quando a gente acha... E essa é um assunto interessante também. Quando fazer o hedge e quando diminuir a posição, porque no final o efeito dos dois é muito parecido, né? E aí a gente faz um hedge quando a gente acredita que o hedge pode dar dinheiro, independente do resto da carteira. Sim. Então, se a gente vê upside no hedge, a gente prefere um hedge a diminuir a posição, senão a gente diminui a posição para controlar a volatilidade. Porque você aproveita o hedge para comprar, se tudo cair, o hedge subir, você pega o hedge e compra as ações mais baratas. Seria... Isso, se o hedge me proteger, eu posso zerar ele e aumentar as posições depois. Entrando especificamente agora no tema que nós selecionamos para falar hoje, a primeira pergunta, nós vamos falar sobre long and short. Então, a primeira pergunta é, por que alguém deveria vender a descoberta? Por que um investidor comum deveria fazer uma operação short? Na verdade, o long short ele tem algumas utilidades, vamos dizer assim. A gente vê duas grandes utilidades no long short. A primeira delas é você fazer uma operação que não existe sem ser long short, como, por exemplo, um spread ONPN, um spread hold subsidiária. Nesses casos, são operações que nascem long short e elas são operações long short. Então, nesse caso, você não poderia, por exemplo, arbitrar o diferencial de preço entre uma hold, vamos dizer, Bradespar e Vale, CPFL, blá, 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 se você não fizesse long short de uma contra a outra. A outra utilidade pela qual a gente usa o long short lá no Versa é alavancar o fundo. Sim, essa é a principal que vocês usam. Essa é a principal que a gente usa, é aumentar a exposição bruta do fundo. A gente tem três formas de se alavancar. Pode se alavancar a termo, tomando dinheiro emprestado lá a termo para se alavancar. Pode se alavancar usando opções, ou pode se alavancar tomando dinheiro emprestado da posição vendida a descoberto, né? Porque o mecanismo do long short é quando você vende uma ação a descoberto, você aluga esse papel no mercado, para isso você paga uma taxa fixa e você pega esse papel, entrega e recebe o caixa. Então esse caixa do short você pode usar para comprar outras ações. E a gente pega essas ações e deposita elas em garantia num novo aluguel e assim você faz a roda girar. Então o long short ele pode ser ou para uma operação que nasce um short ou para se alavancar, que nem a gente usa. E aí por que se alavancar através do long short e não através do termo, por exemplo? Na nossa opinião, o long short oferece uma maior proteção que o termo, porque uma alavancagem a termo, quando você tem um drawdown, a alavancagem aumenta. No long short também, a alavancagem aumenta. Só que quando a alavancagem aumenta no long short, ela aumenta sem ser um aumento direcional. Vamos dizer, aumenta o tamanho do long e do short. Já na alavancagem a termo, quando você tem um drawdown, a sua exposição líquida aumenta. Então, você está, vamos supor, 3 vezes o patrimônio comprado. Se caiu 20% o papel que você está 3 vezes o patrimônio comprado, pressupondo que você não mexe na posição, você vai ter uma perda de 60% do patrimônio, enquanto que a sua posição lá em cima vai cair só 20%. Então, sua alavancagem ela aumenta mais 3 vezes. Entendeu? Ela aumenta muito mais. Sim. No long short, não. Quando você tem uma perda, o long short até aumenta, só que aumenta o long, aumenta o short, e você não fica exposto ao direcional. Por isso que é muito mais fácil um fundo alavancado a termo ter problema num evento de crise do que um fundo long short. E outra característica do short, uma característica estatística, quando você tem um risco sistêmico, como por exemplo o que a gente viu hoje com o negócio do coronavírus, todos os papéis vão na mesma direção. Exceto a Drogasil. Exceto a Drogasil e a VEG. A VEG até acabou caindo, mas porra, vou te contar, né? Mas a maior parte dos papéis vão na mesma direção. Então, quando você tem, estatisticamente, você tem essa característica, esse fato estilizado, que quando você tem um risco sistêmico, a correlação dos papéis tende a 1. E aí, óbvio, existe uma diferença entre a correlação e o beta, né? Quer dizer, o beta, você pode ter um descasamento de beta, mas só o fato de todo mundo andar na mesma direção já te oferece uma certa proteção e tempo para vocês alavancar o fundo. Às vezes eles levam um calorzinho no short, né? Às vezes.
Isso já fez vocês repensarem algumas questões sobre shorts, sobre não fazer tanto? Já. A gente teve uma mudança importante, que foi até em agosto do ano passado, depois de um outro evento drawdown desse grande. Foi um dia até que a bolsa caiu pouco, a gente caiu muito perto da bolsa. E aí o que a gente identifica, e inclusive o nosso long only nos passou essa mensagem, é que a gente gera bastante alfa com os longs e entrega bastante alfa com os shorts. Sim. Então, depois disso, uma coisa que a gente resolveu fazer foi trocar a parte do short para a BOVA11 e diminuir os shorts em single names, em nomes individuais, em percentual do patrimônio, de forma a diminuir a concentração em risco específico e ficar mais no risco sistêmico. E é um conselho que eu dou para quem estiver fazendo short, fazer short pelo menos um pedaço em BOVA11. Por quê? Você tem a liquidez abundante, você não tem short squeeze no papel, muito raro ter short squeeze, até tem, mas é raro. A gente nunca teve problema de não conseguir o papel para emprestar. Você não tem evento corporativo, que nem às vezes você tem, está short no papel, anuncia um M&A, anuncia um aumento de capital. Às vezes tem, mas ele é diluído porque é uma carteira. Né? Exato, ele é uma carteira, então ele oferece diversas vantagens. Por outro lado, se você tem um short que você acha que vai cair, aí você tem a história muda. Aí a história muda. Aí você tem um edge, vamos dizer assim, para ir no single name, para ir no papel em vez de no índice. Eu particularmente não gosto de fazer short. Eu acho que a gente tem que contar muito com a sorte e com o mercado concordar com o que a gente está fazendo. Mas agora, recentemente, eu fiz um short em BOVA11 e Small 11 também. Entrei nos dois. Legal. Mas eu entrei para um evento específico. Eu não contava com essa do coronavírus, foi sorte. Mas eu também eu não gosto de fazer com nomes específicos. Eu prefiro fazer com índice. Acho que é menos arriscado. Não, e é legal, um parênteses assim, que eu fiz long short a minha vida inteira. No Itaú eu trabalhava dentro dos fundos multimercados fazendo long short. E a gente foi experimentando vários modelos. E é uma coisa assim que não tem uma régua. Não, essa aqui é o certo, essa aqui é o errado. Sim. Então a gente fazia, por exemplo, no início só pair trade. Todo long a gente tinha que achar um short para fazer o head dele e a gente controlava a posição como um par. E não com uma carteira longa e uma carteira short. Nesse caso, várias vezes a gente acertava um e entregava no outro, sem saber por quê. Aí a gente mudou para um basket short. Aí a gente depois experimentou. Então a gente foi sempre testando vários modelos e no final do dia, eu gosto do Double Alpha, que se chama, que é quando você compra os papéis que você gosta e vende os papéis que você não gosta, sem olhar se eles têm correlação ou não. E eu depois olho o produto final da carteira, eu gosto disso. E aí eu tinha até a mentalidade antes dessa mudança de concentrar mais em single names, aí depois de tomar muito short squeeze, entregar muito alfa, a gente resolveu adotar um pouco basket short, que é a filosofia que o meu ex-chefe no Itaú adotou quando chegou lá na XP, por exemplo. Aproveitando essa questão aí do single name ou no índice, hoje, curiosamente, alguém me perguntou lá no Traders Club, nós temos um canal Primeiros Passos, e uma pessoa perguntou o seguinte, na verdade ele disse que tem dificuldade de entrar vendido e que parece que as ações caem muito rápido antes de eu conseguir montar a operação. Ele perguntou se tinha algum macete. E eu disse, hoje eu vou falar com um dos maiores especialistas em short do Brasil. Eu vou levar essa pergunta para ele. E aí, o que você diria para esse cara? O que eu entendi foi o seguinte, ele quer entrar short, mas quando ele decide entrar, as ações caem muito rápido e parece que ele perde essa queda. E a ideia é que, será que tem alguma ideia de quando seria a melhor hora de iniciar o short? Essa é uma ótima pergunta. Também não conheço uma resposta para isso. O que eu diria é que o short ele é diferente do long, porque quando o papel cai, o teu short diminui. Quando o papel sobe, o teu short aumenta. Sim. Então o short você tem que operar ele como se fosse uma operação vendida em volatilidade. Quem opera a opção vai entender. Você precisa bater para baixo e tomar para cima, para poder manter uma exposição mais ou menos constante. Você tinha um vídeo no YouTube, né, falando sobre essas operações de opções? Sim, Acho que tem uma série lá. A gente fez uma série. Assina o canal da Versa aí, tem muito vídeo lá. Versa Asset. E aí você opera vendido em volta. Então, o conselho que eu daria para qualquer short seller é você definiu que a sua posição máxima é tanto, 5%, vai montando bem devagarinho, para dar tempo até de eventualmente a posição, o papel subir e a posição crescer e não bater o teu limite, para você ter sempre fôlego. Uma vez que atingir aquele teu limite, não deixe escapar dele, porque senão você pode tomar uma ronca muito maior do que você imagina, dobrada, triplicada e tal. Então você tem que operar na mesma direção. E começou a cair, aí é meio difícil fazer isso, mas bate para baixo também. No final do ano passado você fez meio que um desabafo no Twitter sobre essa questão da volatilidade e aí é uma curiosidade minha, na verdade, a gente estava conversando antes também, mas eu não cheguei a entrar em detalhes sobre isso.
Vocês entregaram um retorno de uns 20 e poucos por cento no Versa, né? no principal fundo. No ano? Não, em dezembro. 38. Em dezembro foi 38? Caraca. Acontece, né? Tem cauda, né? Evento de cauda tem para um lado, tem para o outro também. Isso tem a ver com short ou foi mais posições long? Isso foi a combinação de todos os fatores de risco do fundo, porque um fator de risco do fundo é a alavancagem, a exposição direcional dele. A gente estava aí 200% net long. O outro fator de risco do fundo é o descasamento entre longs e short, que é o long short. Outro fator de risco do fundo era as opções. A gente tem opções de dólar, né, vendido. Então comprado em real. Então o mês de dezembro foi um mês onde tudo andou na mesma direção. Então o long short foi muito bem. Os longs subiram muito mais do que os short. Como a bolsa subiu um pouquinho, isso ajudou na questão da alavancagem direcional e ainda teve a ajudinha do dólar. Então é o que eu falo, assim, é um evento de cauda para um lado e evento de cauda para o outro. O cara que entrou no final de novembro se deu muito bem. Se deu muito bem. Outra questão aqui sobre o Versa, eles têm no site deles, é um site blog, né, que é muito legal também, tem muito conteúdo. Eu acompanho o blog já faz tempo. Eu tô devendo os últimos textos, eu ainda não li, mas o YouTube eu tô em dia. Legal. Recomendo que acompanhe também o site da Versa, tem muito material bom lá. O cara é um professor gratuito aí para vocês. Luiz, pra gente finalizar aqui, vamos falar de algum caso que você se sinta mais confortável em falar de short, que você gostaria de falar sobre o que te fez entrar short e se tiver algum que é muito longo, melhor ainda. Entendi. Então, eu vou falar um caso... Boa pergunta, né? Tem vários casos short lá que eu... Ainda tá no Brasil? Eu gosto de falar... O problema é que eu gosto de falar mais de short do que de long. E aí o short é sempre polêmico, né? Porque o short sempre é aquela história de que ninguém gosta, né? Sempre arruma uns inimigos, né? Mas tem vários shorts, então eu vou falar um que tá bem fora do radar da galera, que a gente tá tomando uma baita de uma ronca, mas a gente tá lá, que é a Natura &Co. E esse é um caso muito mais temático do que específico, porque você vê, a Natura é uma empresa que ela era focada no Brasil, para vendas diretas, e ela estava nesse mercado e ela sentiu que esse mercado de venda direta da procuradora lá começou a diminuir, a encolher, como encolhe todo o resto do mundo, e ela começou a procurar uma saída para isso, no sentido de como eu mantenho o meu negócio, mesmo enfrentando essa dificuldade. Aí ela foi desenvolver um portal na internet, que é do que é muito bom, que é um portal onde ela pode desintermediar o negócio e abocar uma margem extra, que é legal. E aí depois o outro passo que ela fez foi comprar a The Body Shop, que é ir para a loja. E ir para a loja é uma operação totalmente nova para a Natura. Por mais que ela tenha produto, tenha marca, pegar uma loja global, uma cadeia global de lojas, fazer funcionar, é um negócio difícil. E aí, por último, agora, depois de bastante tempo ali, a loja vai bem um semestre, um trimestre, vai mal no outro trimestre, ela resolveu comprar a Avon, que é a maior concorrente dela, ficando aí com a maior parte da operação, menos Estados Unidos, né? E agora ela se tornou uma empresa global nesse negócio. Onde que a gente vê o problema nisso? E aí, desculpa, o papel começou a subir feito louco porque ela começou dando guidance de sinergia e tudo mais. Eu acho que a Natura tem uma bela marca, eu acho que a Natura tem bons produtos e isso é uma fortaleza da empresa. Por outro lado, onde que eu vejo o problema? M&A, crescimento via M&A é muito problemático. Existem alguns papers que mostram que crescimento via M&A de empresa listada geralmente é bom para quem está vendendo e é ruim para quem está comprando. Você paga um sobrepreço. Sim. E a Natura ela cresceu fazendo isso. A Avon foi a última dessas aquisições. E aí é muito complicado também você fazer um onboarding de tudo isso, botar a operação num país que você não conhece, com um time que você não conhece, numa fábrica que você nunca entrou e fazer tudo aquilo virar. Então eu acho que nesse caso é um caso onde a temática nos leva a ficar short, porque é uma empresa que quando você olha os números dela, você vê um ROIC cadente ao longo do tempo, justamente pela tentativa de mudar de negócio. O negócio de loja é um negócio com retorno, rentabilidade mais baixa, então você vê o ROIC caindo ao longo do tempo e que culminou agora numa aquisição gigantesca, num M&A gigantesco de uma empresa listada, que geralmente é um negócio que é detrator de valor para quem está comprando. Então, com tudo isso, o mercado explodiu, foi embora. Ela revisou o guidance recentemente. Revisou o guidance de sinergia e tudo mais, e o mercado apostando que com isso... Eu tive um professor que ele dizia que quando ouvia falar em sinergia, ele já ficava com os dois pés atrás, porque é difícil explorar a sinergia e às vezes os caras colocam tudo lá em cima, mas na prática quando vai
funcionar, não funciona. Eu lembro de um caso clássico, por exemplo, foi a fusão da Oi com o Brasil Telecom, que tinha um guidance, tinha um slide de sinergia com um guidance gigante, e quando você olhava a experiência internacional, todos os M&As de telecom tinham passado para preço. Todas as sinergias tinham virado preço para o consumidor. Dito e feito, foi o que aconteceu aqui. Então é bastante complicado crescimento de M&A. Outro ponto interessante que você falou é que aqui no Brasil, já pegando um gancho nessa questão de M&A, existe pesquisa que mostra, a pesquisa é um pouco antiga, mas acho que ainda não deve ter mudado muita coisa. Aqui no Brasil nós temos o maior prêmio de controle do mundo. Então, quando o cara fica comprando um monte de empresa brasileira, você está pagando um prêmio, você está pagando muito na frente, é uma coisa que pode não se concretizar. Então... essa é a sina de M&A de empresa listada. É curioso porque o resultado para a empresa não listada é diferente. Porque quando a empresa não tem a marcação dela no mercado, é mais fácil para o cara que está comprando conseguir um preço melhor. Quando ela é marcada no mercado... E aí você tem vários casos. Você vê, por exemplo, Brasil Pharma, foi um caso de crescimento de M&A que deu errado. Você tem um outro caso... Bom, agora eu não estou lembrando. Mas você tem alguns casos de crescimento de M&A que chega ali na frente e dá errado. A própria Oi com o Brasil Telecom e por aí vai. Quem tiver interesse nesse tipo de pesquisa, é bem legal ler essas coisas. Vai no Google Acadêmico e bota lá fusões, aquisições ou M&A e vai achar um monte de pesquisa sobre isso. Exatamente. Tem essa área de pesquisa bem... No setor bancário, por que pareça, costuma funcionar M&A. Você vê que Itaú foi um banco que cresceu via M&A. Tem várias... É tricky, tem várias coisinhas. Talvez por questão regulatória, ser um mercado mais fechado. Eu não sei dizer, precisa ver a especificidade. É uma boa ideia de pesquisa aí para quem quiser fazer pesquisa. Luiz, obrigado aí pela explicação. Eu que agradeço, Felipe. Valeu pelo convite. Muito didático, como sempre. Legal. Assinem o canal do Versa Asset. Se inscreve lá também no e-mail deles para ficar recebendo as cartas do fundo, são bem legais. Ele explica bem detalhado as posições long, ele divide o resultado do fundo em posições long e short, divide tudo lá, você vai entender bem detalhado a performance do fundo. E se tiver sugestão de temas para os nossos vídeos, comenta aí embaixo, deixa o like. Vai lá no canal do Versa, deixa o like e um monte de comentário lá para ele também. Valeu! Valeu, obrigado!